Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre gravitação, né? Vou dar uma introduzida no conteúdo sobre gravitação, sobre como as pessoas antigamente acreditavam que o universo ele era organizado. Então, esse é o conteúdo do vídeo de hoje, uma introdução à gravitação, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês o Sistema Solar como ele é conhecido hoje, certo? O que compõe o nosso Sistema Solar basicamente hoje? A gente tem a nossa estrela principal, que é o Sol, e a gente tem os nossos planetas, a sequência dos nossos planetas. Qual que é o primeiro planeta? Mercúrio, seguido por Vênus, depois a Terra, depois Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? Então nós temos essa sequência aí de organização do Sistema Solar que é conhecida hoje. Mas será que sempre, desde o início lá que os estudiosos começaram a pensar o universo, será que eles sempre entendiam que o universo ele era organizado dessa forma? Vamos lá então. Antigamente, quem começou, os primeiros povos a começar a querer entender como é que o universo ele era organizado foram os gregos, certo? E o primeiro cara a descrever como que ele entendia o universo foi Ptolomeu, certo? Ele foi a primeira pessoa que começou a descrever, assim, conhecida, né? Que começou a descrever o universo. E como que ele acreditava que esse universo era organizado, então? Para Ptolomeu, o universo era organizado da seguinte forma. Eu tinha como centro do universo a Terra. Localizem a Terra na imagem. Ela está bem aqui no início, no topo, e ela era considerada o centro do universo. Para Ptolomeu, a Terra era o centro do universo e todos os outros astros circulam em volta da Terra. Por quê? Eles olhavam para o céu, via, no ponto de vista deles, ele estava parado e as coisas lá no céu que se moviam. Logo, essa teoria de Ptolomeu, que durou por muitos anos, era de que a Terra era o centro do universo. Para essa teoria, deu-se o nome de sistema geocêntrico, onde a Terra é o centro do universo, certo? E todos os outros astros, incluindo o Sol, giravam em torno então da Terra. Essa teoria, ela durou por muitos anos, muitos e muitos anos. Só depois de muito tempo que um outro cara, que foi o polonês Copérnico, que tentou mudar um pouquinho aí essa teoria, ele falou, não, calma aí, não é a Terra que é o centro do universo. Para Copérnico, o que acontecia? O Sol era o centro do universo e todos os outros astros giravam em torno do Sol, descrevendo uma órbita circular. Essa era a teoria de Copérnico. Então ele se aproximou um pouco mais do que a gente conhece hoje, né? Mas naquela época a gente viu que isso não foi muito aceito, assim, as pessoas tinham um pouco de dificuldade de aceitar que a Terra não era o centro do universo, as pessoas ainda eram muito egocêntricas, sempre o homem era o centro, sempre a Terra era o centro das coisas, certo? Então naquela época lá de Ptolomeu era muito difícil que você rompesse essa ideia, e por muitos anos foi pensado assim. Até que Copérnico ele começou a falar, não, peraí, o Sol é o centro do universo e todos os outros astros circulam em volta do Sol, descrevendo então órbitas circulares, tá? E essa teoria foi chamada de teoria heliocêntrica, onde o Sol passa a ser o centro desse meu universo, né? Na época que eles pensavam. Beleza, só que como eu falei pra vocês, essa teoria ela não foi muito bem aceita pelas pessoas, não. As pessoas tinham uma certa resistência ainda de confiar aí nessa ideia de Copérnico. Aí então veio uma outra pessoa, uma outra figura extremamente importante, que foi Tycho Brahe, certo? Se eu errei na pronúncia aí, vocês me perdoem, mas acredito que seja Tycho Brahe, certo? Ele foi a pessoa que começou aí então a entender, a mudar um pouquinho assim a concepção ali. Ele teve uma nova concepção de geocentrismo, certo? Então o que ele falava? Ele falava que, não, calma aí, não são todos os astros aí que vão girar em torno do Sol, não. O Sol gira em torno da Terra, o Sol continua girando em torno da Terra, mas os outros astros giram em torno do Sol. Então eu tenho a Terra, o Sol girando em torno dessa Terra
do planeta Terra e os outros astros, os outros planetas giram em torno do Sol, não necessariamente da Terra. Era isso que ele falava e é isso também que foi aceito durante um tempo, certo? Então, vamos pensar um pouquinho lá, vamos retomar. Eu tinha primeiro, então, Ptolomeu, que falava que quem era o centro do universo era a Terra e todos os outros astros giravam em torno da Terra, formando uma órbita circular, descrevendo uma órbita circular. A essa teoria foi dado o nome de teoria geocêntrica. Depois veio Copérnico e falou que não, calma aí, o Sol é o centro do universo e todos os outros planetas e astros giram em torno do Sol, descrevendo uma órbita circular. Mas o povo não aceitou muito bem, né? Depois veio Tycho Brahe e falou o quê? Não, a Terra continua tendo o Sol aí girando em torno dela, o Sol continua girando em torno da Terra e os outros planetas giram em torno do Sol. Não só a Terra não está inclusa aí nesse pensamento. Ele excluiu a Terra, como a Terra ainda sendo o centro, não totalmente o centro, mas o Sol girando ainda ali em torno dessa Terra e os outros planetas girando em torno do Sol. Era isso que ele dizia, certo? Só depois da morte dele, ele tinha um cara assim que era muito próximo a ele, um discípulo dele, tá? E essa pessoa que foi fundamental para entendermos hoje como que é organizado o sistema solar, certo? E futuramente a gente viu que esse estudo desse cara aí, que era brother aí do Tycho, essa pessoa, ela não só acertou como é que era o movimento dos planetas do sistema solar, mas de todos os planetas para qualquer galáxia, tá? Mas essa pessoa, essa figura importante aí foi quem? Foi Johannes Kepler. Não sei pronunciar também, tá, gente? Mas só para resumir, Kepler, tá? Ele foi a pessoa, então, que dedicou uma vida inteira para estudar como que o sistema solar ele era organizado. E a partir dos estudos dele, ele postulou, né? Ele formou as suas leis, que são as 3 leis de Kepler, que explica o movimento dos planetas em torno do Sol. Mas esse é um conteúdo que vai ficar para o próximo vídeo. O nosso próximo vídeo vai ser apenas sobre as 3 leis de Kepler, tá? Nesse primeiro vídeo eu queria que vocês entendessem primeiro como é que as pessoas entendiam a formação do universo, do sistema solar, como é que as pessoas foram construindo, né? Escalando, subindo escadinhas até chegar ao modelo que a gente tem hoje, conhecido hoje, né? Então a gente vê que pode ser que, por mais absurda que nos pareça hoje as ideias de Ptolomeu, na época era o que eles acreditavam e era até onde a tecnologia e o conhecimento deles permitiam que eles fossem, certo? Hoje a gente sabe que as coisas mudaram, mas não é excluindo, mas aquele trabalho foi importante para que novos fossem surgindo e que essas ideias fossem atualizadas e expressas de forma mais correta, até chegar no modelo que a gente tem hoje. Então no próximo vídeo eu vou falar para vocês apenas sobre as 3 leis de Kepler. Vai ser um vídeo apenas sobre ele, sobre o estudo dele e sobre a importância e como a gente aplica essas leis na prática, certo? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo vídeo.